Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui para trazer algumas informações relevantes, especialmente para aqueles homens que têm a próstata aumentada, a tão conhecida hiperplasia benigna da próstata. Mas esse vídeo é especial porque nós vamos falar especificamente para aqueles homens que buscam tratamento e que têm a próstata maior do que 80 gramas, que é uma próstata considerada volumosa e já utilizou medicações e o remédio já não está tendo o mesmo efeito que tinha no passado. Eu, Bruno Benigno, urologista e oncologista do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, e aqui do meu lado, meu amigo sócio mais uma vez, Dr. José Eduardo Vettorazzo, também urologista e oncologista do Instituto de Robótica e Oncologia, o IURO, aqui de São Paulo. Bem-vindo, Zé. Obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez. Tá pronto para a sabatina aí? Vamos conversar hoje sobre esse mundo dentro da hiperplasia prostática, né? Que são as próstatas muito grandes e isso acaba sendo um pouco diferente do que a gente conversa no dia a dia. Bom, a ideia é ir direto ao ponto, explicar para você o seguinte. Bom, se um homem tem todos nós, a próstata de todos nós homens vai começar a crescer a partir dos 40, certo, Zé? Essa velocidade com que a próstata cresce vai depender de vários fatores, mas a gente sabe que o fator genético é importante, homens que são sedentários, homens que são tabagistas, diabéticos, eles têm uma tendência a próstata crescer mais rápido, né, Zé? Exato. A principal estratégia para homens que têm a próstata pequena, até 80 gramas, qual que é, Zé? Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, na maioria das vezes, é o tratamento com medicações, né? E aí, dentre as medicações, a gente tem que escolher o que vai trazer mais benefício para o paciente de acordo com os sintomas que ele apresenta. E basicamente existem dois tipos de remédio, a tansolosina e a doxazosina, que relaxa o canal que passa dentro da próstata, e a finasterida ou dutasterida, ambas usadas de forma isolada ou em forma combinada, ajudam a diminuir os sintomas prostáticos, diminuindo o volume da próstata também. Acontece que 30 até 40% dos homens que começam o tratamento em algum momento vão acabar precisando da cirurgia, não é, Zé? Certo. Como eu falei no início do vídeo, essa intenção hoje é falar de homens com próstatas grandes. Mas quem não tem a próstata tão grande e precisa fazer uma cirurgia, cita quais são as principais opções aí de tratamento que a gente tem disponíveis no mercado hoje brasileiro. Então, a grosso modo, para pacientes que têm a próstata aumentada, que tem até 80 gramas, a gente na maioria das vezes faz a cirurgia de raspagem da próstata, né? O nome popular aí da RTU de próstata, ressecção transuretral, que nada mais é que uma cirurgia por dentro do canal urinário, certo? Além dessa cirurgia, vem se popularizando há alguns anos as cirurgias também por dentro do canal urinário, mas realizada com laser. E aí a gente tem a cirurgia com laser verde, a vaporização da próstata com green light, e a gente tem a enucleação da próstata, que é a cirurgia laser chamada de HoLEP, que é uma retirada da parte de dentro com a utilização de um tipo específico de laser, né, o Holmium laser, e que também é um tipo de cirurgia feita por dentro do canal. Então acho que popular é a raspagem da próstata, a RTU, e tem essas outras duas técnicas que a gente tem acesso aqui em São Paulo nos principais serviços para tratamento também da hiperplasia prostática. Exato. E por que a gente fez esse preâmbulo para você entender? Então, por essa lógica, eu poderia tratar basicamente todos os homens através de uma cirurgia pela uretra. Não é tão claro assim. Por quê? O tempo de permanência do aparelho dentro da uretra também é uma variável importante. Então, geralmente, nós urologistas assumimos que uma cirurgia de até 2 horas, né, de tempo de aparelho dentro da uretra é seguro para que o homem não tenha complicações em decorrência do próprio tratamento. Então, toda vez que eu tenho uma próstata grande e que eu, como urologista, acho que eu vou demorar mais tempo do que 2 horas para fazer a raspagem completa da próstata, aí que entra exatamente o tema desse vídeo de hoje, que é quando nós optamos pelos tratamentos que não são feitos pela uretra e sim são feitos através do abdômen. Em particular, eu e o Zé, nós estamos aqui hoje para realizar uma cirurgia de um senhor de aproximadamente 65 anos que nos procurou com um quadro de retenção urinária. Ele já tinha uma próstata volumosa, quase 200 gramas, então normal até 30 gramas. Uma próstata normal ela vai ter aproximadamente o diâmetro o volume desse estojinho aqui, né, 30 gramas. E ele já não estava mais respondendo à medicação, próstata volumosa. Qual foi a cirurgia que nós vamos indicar para ele executar em instantes? Hoje nós vamos fazer então a retirada da parte de dentro da próstata, né, que nós chamamos de prostatectomia transvesical. É uma cirurgia feita através da bexiga com a utilização do robô, mais uma vez, né? Essa é a nossa principal modalidade de tratamento, de escolha para esses casos, né? Então nós vamos fazer a prostatectomia com robô para tratamento da hiperplasia prostática.
prostática. Vamos retirar a parte interna da próstata que cresceu através de algumas pequenas incisões aqui no abdômen, por onde a gente coloca a câmera, nossas pinças e conseguimos chegar até ali na próstata para tirar só a parte aumentada de próstata. Isso é importante você entender, fazer a primeira diferenciação, né? Você pode ouvir a palavra prostatectomia e vem logo na cabeça a ideia de retirar a próstata toda. Inclusive, se procurar aí no YouTube prostatectomia, a maioria dos vídeos vão ser de cirurgia para tratamento do câncer de próstata, que é diferente da cirurgia que nós vamos fazer agora. Exatamente. Então, esse nosso paciente não tem câncer de próstata. Inclusive, foi a primeira coisa que nós afastamos na hora que começamos a fazer a avaliação desse caso. Então, ele não pode, obviamente, ter câncer de próstata. E eu queria fazer uma analogia. Imagina que a próstata é como se fosse uma mexerica. Existe a parte de fora, aquela casca mais grossa, e existe a parte interna, que é o gomo da mexerica. E o canal da uretra passa dentro dessa mexerica. A cirurgia que nós vamos fazer hoje é de retirada do gomo, mas nós vamos manter a cápsula da próstata. Então, logo, esse homem, vai continuar tendo próstata. 2, nós não vamos manipular os nervos da ereção que passam por fora da próstata e muito menos nós vamos manipular o esfíncter urinário. Portanto, o risco desse homem desenvolver uma impotência sexual, uma incontinência urinária, porque o esfíncter perde a força, é virtualmente zero. Claro que existem algumas situações em que o homem, no começo, no pós-operatório, ele pode ter um pouco de perda urinária, mas eu queria exatamente pontuar qual é a diferença entre a cirurgia da hiperplasia benigna da próstata com robótica e a cirurgia do câncer para o câncer de próstata. Zé, então eu queria dar uma noção agora para quem nos assiste. Então a gente deixou muito claro como é que é essa cirurgia. Então, para quem que a gente indica? Próstatas grandes. Não tem limite, né? Então qualquer volume de próstata a gente pode fazer com a técnica robótica. Como é que é a recuperação após essa cirurgia? Primeiro, quanto tempo dura a cirurgia e como é essa recuperação nos dias aí após o procedimento? Isso é um detalhe importante, né? Às vezes a pessoa acha que por ter alguns cortes no abdômen ele vai ficar 30 dias afastado das atividades e isso não é verdade, né? Então é uma cirurgia que hoje, por exemplo, acho que vai levar algo em torno de 1 hora e pouco, não chega a 2 horas. Tem um pequeno risco de perda sanguínea importante. Esse paciente, isso é uma característica, uma vantagem em relação à aberta. Exato, né? Esse é um grande benefício da cirurgia robótica em relação à cirurgia aberta para o tratamento dessas próstatas grandes, né? Sangra muito pouco. Então o paciente após a cirurgia ele vai acordar da anestesia, vai se recuperar por um espaço curto de tempo no centro cirúrgico, vai ser encaminhado para um quarto onde ele vai ficar internado. Não há necessidade de internação em UTI por conta da cirurgia, a não ser que esse paciente tenha outros problemas de saúde. Hoje mesmo ele já se alimenta depois de chegar no quarto. Amanhã inicia um período de sentar na poltrona, poder caminhar no quarto, no corredor do hospital para estimular ainda mais a recuperação e durante esse período todo ele vai estar com uma sonda. Então isso é uma característica bastante parecida com os outros tipos de cirurgia, né? O paciente vai estar com uma sonda pelo canal urinário, aquela mangueirinha por onde vai sair a urina e através desse dispositivo vai entrar soro e sair soro continuamente nas próximas horas, possivelmente aí nas próximas 24 horas após a cirurgia, para fazer o que a gente chama de irrigação vesical. Mas o paciente vai estar completamente liberado para alimentação, para se movimentar e provavelmente ir para casa em torno de 36 a 48 horas depois da cirurgia. Perfeito. Bom, então, para você ter uma ideia, esse é o que acontece depois de uma cirurgia como essa. A grande vantagem da robótica, eu diria, como o Zé já apontou muito bem, eu acho que é a perda sanguínea, né? A taxa de transfusão sanguínea em uma cirurgia como essa é muito baixa e o paciente costuma ter pouca dor no pós-operatório ou nenhuma dor. Então, facilita a recuperação e ele pode voltar para o trabalho de forma mais rápida. 7 dias depois, ele vai para casa no dia seguinte usando a sonda. 7 dias depois, ele volta no nosso consultório. Nós retiramos a sonda, esperamos o paciente urinar e ele pode voltar para casa. Eu costumo liberar meus pacientes para atividades do tipo caminhada, dirigir depois de 10 a 15 dias. 30 dias eu libero para retomar atividade sexual e para uma caminhada um pouco mais leve e para uma recuperação total, academia, bicicleta, tudo depois de 3 meses da cirurgia, tá? Se o seu trabalho é um trabalho mais intelectual, que requer pouca atividade física, eu acredito que em no máximo 5 a 7 dias você já está plenamente capaz de produzir normalmente. Para aquelas pessoas que têm uma necessidade de atividade física mais intensa, essa recuperação pode ser até um pouquinho mais lenta. Exato. Zé, então, só para finalizar aqui, existem outras 2 alternativas aí para o tratamento de próstatas volumosas que vem ganhando espaço,
mas ainda são usadas em cenários bem particulares, que é a embolização da próstata e o RHOLEP. Você provavelmente que está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido falar nessas duas modalidades. São modalidades que vão substituir a cirurgia tradicional ou elas têm um espaço num grupo pequeno de pacientes? Eu acho que a embolização ela acaba ficando mais restrita principalmente para pacientes que não podem passar por uma cirurgia como essa que a gente comentou, né? Como a cirurgia robótica. Por exemplo, pacientes muito idosos que têm algum problema de saúde grave, que a gente sabe que ele está com muito sintoma, está muito incomodado com a próstata aumentada, mas ele não tolera por condições clínicas uma cirurgia... A anestesia é um risco, né? A anestesia é um risco, então ele passa por uma avaliação pré-anestésica e de repente é identificado ali um problema cardíaco que contraindica a cirurgia. Mas a gente tem que dar uma solução para esse paciente que está com muita dificuldade para urinar. Então a embolização, principalmente nas próstatas bastante grandes, como essa que nós estamos comentando, eu acho que cumpre bem esse papel. E em relação ao RHOLEP, é uma cirurgia que vem ganhando bastante espaço porque ela serve para praticamente todos os tamanhos de próstata, desde a próstata pequena com 40 gramas até essas próstatas grandes. Mas nas próstatas grandes tem um limitante importante que você já comentou, que é o tempo que nós vamos permanecer com o equipamento ali dentro do canal. Então, além da escolha do tipo da cirurgia, o cirurgião aí é um fator muito importante, porque de repente o Bruno consegue fazer a cirurgia muito mais rápido do que eu ou vice-versa, e aí talvez uma próstata de 100 gramas ele consiga resolver bem por essa técnica por dentro do canal, mas eu não, porque eu passaria 3 horas ali dentro com o aparelho, então eu opto por uma cirurgia robótica. Mas se eu tenho treinamento e capacidade total de resolver, de realizar uma enucleação da próstata, um RHOLEP numa próstata de 150 gramas, em tese estou autorizado e é uma técnica excelente. Acho que esse é o ponto importante. Então, a minha mensagem final é que a técnica que vai ser utilizada e que vai ser melhor no seu caso, primeiro, depende da sua condição clínica, né? Da sua idade, das suas comorbidades. Segundo, depende muito também do volume da sua próstata. Terceiro, da disponibilidade de tecnologia na região onde você mora. E quarto, perdi a conta aqui, mas achei 4 ou 5, a familiaridade com que o seu cirurgião tem com cada método, porque isso também interfere no tempo que ele vai demorar para fazer o procedimento por endoscopia pela uretra ou se ele é mais eficiente fazendo através da via abdominal. Nós aqui do grupo, nós temos uma experiência muito grande com cirurgia robótica, né? Então nós temos uma confiança muito grande com a técnica, já executamos essa técnica desde 2013, então a nossa confiança e os nossos resultados têm sido muito bons, embora também a cirurgia do RHOLEP tenha sido uma das opções que nós oferecemos, mas em particular eu tenho visto que para homens com próstatas um pouco menores, né, Zé? Eu acho que principalmente por conta do tempo, né? O tempo de uretra, acho que esse é o principal fator, assim, aqui a gente ainda tem alguma dificuldade com o material, que tem um custo a mais, então na verdade são muitas variáveis além da própria doença, né, na hora da tomada da decisão em conjunto com o paciente. Perfeito. Bom, eu espero que essas informações tenham ajudado você a chegar na sua consulta médica mais esclarecido, mais informado, para que você consiga fazer as perguntas mais pertinentes ao seu caso e consiga entender um pouco melhor quais são as opções de tratamento e que a gente tenha conseguido diminuir essa diferença natural que existe de conhecimento entre médicos e pacientes. O intuito desse conteúdo é exatamente proporcionar com que você tenha mais informações relevantes na hora de escolher o melhor tratamento. Se você quiser me encontrar, basta acessar as nossas redes sociais, né? No meu caso o Instagram, @drdoutor_benigno, ou então no site do iurooncologia.com.br. Você pode nos encontrar. Zé, suas mensagens finais e como as pessoas podem encontrar você. Bom, legal, acho que essa conversa traz bastante informação, ajuda aí os pacientes que estão passando por esse momento de entender o tamanho da próstata, buscar um tratamento e tentar encontrar aí dentre várias opções, né, qual que seria a melhor alternativa. É claro que cada uma tem seus riscos e benefícios, isso deve ser compartilhado com o cirurgião, com a equipe que vai fazer o procedimento. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e acompanhe a nossa rotina praticamente diária aí pelos centros cirúrgicos. O Bruno já comentou do Instagram, tem o Instagram da equipe também, o Iuro, e o meu pessoal, do DR José Vettorazzo, além dos nossos vídeos aqui também quase que diários no YouTube. Perfeito, é o Iuro no Instagram, iuro.sp, iuro.sp, @iuro.sp. Lá também nós temos outros membros da equipe, o Dr. Paulo Maron, o Dr. Alexandre Sato e a doutora Fernanda Orellana. E hoje aqui representando o time, eu, Bruno Benigno, José Eduardo Vettorazzo. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.